Bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Tá dando certo, Tati. Bom, obrigada. Meu nome é Tatiana, eu sou aluna do sétimo período do curso de Física e hoje nós vamos iniciar um pouquinho do assunto de estrelas. Antes de informar para vocês como é que vai ser o nosso mini curso, o que é que a gente vai abordar, eu gostaria de convidar as meninas para se apresentarem também. Fique à vontade, Jéssica. Bom, gente, meu nome é Jéssica, eu sou aluna do. Quer dizer, aluna do oitavo período, tô saindo. As meninas me convidaram para esse mini curso. Muito legal, muito interessante. E a gente espera trazer uma temática bem legal para vocês. Bem, eu sou a Cariane, né? De acordo com o acadêmico, tô no oitavo semestre, mas eu sou mesmo do sexto semestre, né? Tô adiantando disciplina. Eu espero que vocês consigam entender o assunto que a gente vai abordar hoje. E, obviamente, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no chat, vocês podem ligar o microfone, enquanto a gente vai mostrando aqui o conteúdo para vocês, viu? Então, não se preocupem, vocês não preciso ficar com vergonha de perguntar que a gente está aqui para tirar a dúvida de vocês em relação a esse assunto. Tá certo, gente? Só avançar aqui um pouquinho. Como a Karine falou, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem ligar o microfone ou deixarem no chat, porque se uma não responder, a outra vai estar visualizando para responder vocês. Bom, vou voltar aqui só um pouquinho. A nossa temática que a gente escolheu para ministrar para vocês é sobre Jornada nas Estrelas. Como assim? Nós vamos estar abordando com vocês nascimento, vida e a morte das estrelas. Bom dia, professora. Mas a gente pensou em trazer este mini curso de uma forma diferente, porque eu acho que alguns já devem conhecer um pouquinho da evolução, a própria evolução estelar, e aquela esquematização que você tem nebulosa, tem estrela na sua fase jovem e, consequentemente, a expansão delas e os seus fins. Nós vamos estar trabalhando aqui assim um pouco mais eh, uma parte mais conceitual, uma parte mais específica da evolução, da vida das estrelas, envolvendo de fato alguns conceitos mais físicos. E a gente não vai estar abordando nenhum cálculo, justamente para não deixar o assunto pesado, mas a gente vai estar trabalhando conceitos mais astronômicos, alguma coisa de física quântica que tem relação, olha assim, justamente com as estrelas, porque a gente está trabalhando com energias, energia nuclear, então a gente vai trazer essas temáticas. Por isso que é importante ouvir de vocês, se vocês tiverem dúvidas, se a gente falar um pouquinho mais rápido, se vocês não entenderem, peço que realmente vocês parem e perguntem, tá bom? Para iniciar a nossa história de astronomia, a gente tem que entender um pouquinho a respeito das teorias. As teorias que se tinham antes do nosso próprio conhecimento em relação a nascimento, formação das estrelas. A gente conhece hoje que uma estrela nasce em uma nebulosa. Isso é aceitável para a gente. Mas antes não se tinha. Não se tinha esse conhecimento. Essa informação levou muito tempo para ser difundida, para ser aceita pela comunidade científica. Mas antes disso, antes mesmo antes de Cristo, se tinha assim, pensadores que trabalhavam essa temática, que questionavam como é que tinham surgido esses astros que a gente vê no céu todo dia, todas as noites. Eu trouxe aqui 7 teorias que eram mais conhecidas, mais populares em seus períodos. A primeira teoria
do pensador Anaximandro. Ele é por volta de 610 a.C. E a teoria dele é que o Sol e a Lua são grandes anéis de fogo, circundados pelo ar. Então, eu trouxe aqui para vocês, trouxe imagens para exemplificar um pouquinho desses pensamentos. Ele acreditava que o Sol a gente consegue, pelo menos, ter essa visão de ser um anel, né? A gente vê aquela bola de fogo, né? Mas não exatamente um anel. A gente vê aquela bola laranja no céu. Dá pra gente ter essa primeira visão de que era um anel de fogo. Já a Lua, que é aquela hasto brilhante, que a gente vê branco, ele assim, ele pensava que era um anel branco brilhante circundado pelo ar. Já Anaximenes era um discípulo de Anaximandro, ele teve uma outra visão. Ele propunha justamente que o ar era uma substância básica, da qual todas as outras coisas se originavam. Então, ambos estão ali assim com um foco em que o elemento ar, é a base para o surgimento das coisas. Em teoria, gases, né? Então, não estão tão errados. Algumas outras proposições, que eram apoiadas em conceitos mais abstratos, também foram apresentadas. Não é só uma teoria assim mais firme, uma coisa mais palpável, digamos assim, mas algumas coisas assim, um pouco mais abstratas foram propostas. Por exemplo, a teoria de Heráclito, que ele propunha que o universo ele se equilibrava entre duas forças e que o fogo se primazia como agente de mudanças. Continua ali assim, sempre trabalhando com a questão de elementos. Trazemos aqui novamente a questão do fogo, e ele afirmava que os corpos celestes são taças contendo fogo. Bem interessante. Bem interessante essa ideia dele, mas intrigante. Bem viajada também, na verdade. Isso mesmo. Bem viajada. Eu que não estava querendo utilizar essa palavra, mas obrigada, Cariane. Outra proposta que invocava justamente ideias de criador, porque aquelas três, eles não tinham exatamente um pensamento de que, tem um criador aqui, não havia questões religiosas envolvidas. Já essas outras têm um pouquinho. Anaxigona, 476 a.C., ele sugeria que, no princípio, o universo era uma mistura uniforme, sem movimento. A mente entrou em ação e fez com que todo o sistema girasse. No vórtice resultante, a matéria fria, densa e escura, no centro, dando origem à Terra. Enquanto toda a matéria quente, seca e rarefeita era expulsa. Aqui a gente consegue ver um pouquinho de um sistema planetário que acho que vocês conhecem muito bem, que é o geocêntrico. Aqui a gente vê justamente o início disso, quando ele põe a Terra como centro do universo, em que todos os elementos, os outros elementos, os outros planetas e astros começaram a ser expulsos e a Terra estava ali ao centro. E que estava justamente fazendo esse movimento de rotação, este redemoinho, como ele utilizou, redemoinho de matéria. Ainda assim, antes de Cristo, tem outra teoria, é importante também falar, é de Empedócles, que ele tentou interpretar justamente o universo como sendo um composto dos elementos. Aqui nós já temos outros elementos sendo inclusos nas teorias, porque até então a gente só tinha visto fogo e ar, só esses dois. Já aqui ele vai trazer todos os quatro elementos: água, fogo, terra e ar. E ainda tinha
uma outra energia, podemos dizer assim, uma força maior, que no caso ele utiliza como sendo uma força de atração, o amor, e uma força de repulsão, o ódio. Essa sim é uma ideia que envolve muito a questão de sentimentalismo. Mas antes de partir das ideias que surgiram durante o Renascimento, a- teve um grande período de estagnação, assim, no pensamento humano sobre o universo. E a gente também eu vou mencionar aqui, assim, justamente o pensamento chinês, do Ximeng, que de 25 a 450 anos depois de Cristo, em que ele tinha, olha, essa ideia dele é bem interessante, porque é o que a gente vê mais ou menos nos dias de hoje. É uma teoria bem, como eu posso dizer, um pouquinho mais aceita do que as outras. O céu era vazio e sem substância, não tendo fronteiras. O sol e a lua e todas as outras estrelas flutuavam no espaço, né? Estão lá flutuando. Essa é uma concepção bastante avançada, viu, gente? E uma das últimas que se tem conhecimento após a humanidade mergulhar na Idade Média, Idadezinha das Trevas. Mesmo assim, ela, como algumas outras, não discute a natureza das estrelas. Em nenhum momento aqui assim eu falei sobre nascimento. Eles não pensaram exatamente, eles estavam pensando na formação dos astros em que eles estavam observando no céu, mas não necessariamente se aprofundar no nascimento dos corpos. E finalmente, eu acho que vocês conhecem, quem é aqui da física conhece um pouquinho sobre Laplace, uma coisa que eu vou deixar aqui bem, eu esqueci de colocar, mas é bem interessante de vocês lembrarem. O ano em que Laplace nasceu. Nasceu em 1749 e morreu em 1827. Eu falei no começo que a teoria de nebulosas levou muito tempo para ser aceita. Muito tempo mesmo. Que Laplace, ele propôs justamente isso. Propôs que o sistema solar, ele nasceu de uma nuvem de gás primitiva. Olha aí, em 1700, por aí, 1800, eu já estava com essa ideia na cabeça. De que as ideias, de que os astros, eles se originavam justamente em nuvens de gás. Nuvens de gás primitiva em rotação, o que a gente conhece hoje como nebulosa solar. Mas, para eles, o termo que era utilizado era gás, nuvem de gás. Esse modelo, ele estabeleceu uma relação definitiva que foi comprovada posteriormente, muito posteriormente, entre o nascimento de uma estrela e uma nuvem de gás progenitora. Na verdade, a comunidade científica ela não queria Aceitar assumir, né? Isso era isso. certo e era dessa forma e tal, e tentaram tirar várias formas possíveis essa teoria dele e tudo mais, mas no final não teve jeito. Dessa forma, eu sugiro para vocês esse questionamento assim, bem simples. Se as estrelas se formaram de uma nuvem de gás progenitora, onde está essa nuvem? Ou o que restou dela? E outra coisa também, se todas as estrelas elas já estão formadas ou ainda existem estrelas se formando? Hein? O que vocês me dizem? Vai ser bem breve. O que vocês acham sobre essas duas perguntas? Bom, vamos discutir aqui um pouquinho sobre onde as estrelas nascem. E não vou abordar exatamente o Eu assunto. Oi? vou responder. Porque acredita que ainda tem formação de estrelas. Oi, bom dia. Pois dia. Não seria, por exemplo. Oi, Antônio. Olá, Tatiana. Por exemplo, não seria os próprios planetas
além do, por exemplo, do corpo maior que seria a estrela, todos esses componentes rochosos e gasosos ao redor dela, que seriam os planetas, cometas, meteoritos, enfim, não seriam o restante desse material que não foi, digamos, utilizado na fornalha da estrela? Uhum, Sim? sim, exatamente. Olha É uma aí. coisa que a gente vai até, parabéns, que a gente vai até discutir justamente a questão dos elementos. É uma coisa bem bacana envolvendo aqui a química, que é justamente a composição das estrelas e o que que aconteceu com esses outros elementos que as estrelas não pegaram para elas. Porque eu vou entrar aqui num assunto um pouquinho mais para frente, mas a gente trabalha, a gente sabe que que as estrelas elas têm uma formação inicialmente nas nuvens de gás, nas nebulosas. E aí onde começa e onde termina a vida delas. Que é uma nebulosa, é um resto de uma estrela. E as estrelas nascem justamente onde elas morreram e tem ali uma vastidão de elementos em que eles vão sendo juntados, vão sendo aproveitados, principalmente gases, mas o resto dos elementos que são um pouco mais pesados, que não estão por perto, na verdade, também, algumas vezes não estão por perto, tão perto da formação dessas estrelas, eles vão se aglomerando. E aí a gente vai entrar na teoria de gravitação, que é a junção de corpos, eles vão estar se ligando por conta da gravidade. Os corpos maiores eles vão atraindo os menores. Então, se tem corpos muito distantes, eles não vão estar sendo atraídos, talvez pela massa que eles têm, ou simplesmente essa questão da distância que não permite que eles se aproximem tanto. Então, em cada ponto de uma nebulosa vai ter uma formação de estrelas, de planetas, de outros corpos. E é bacana discutir isso daí, eu acabo falando. Bom, partindo aqui um pouquinho sobre onde essas estrelas nascem, é, a ideia de Laplace era uma ideia simples, de que uma estrela, ela tem justamente, é, ela se inicia numa nuvem de gás. Mas, como é que naquela época se provaria, como é que eles demonstrariam 1700, né? Tecnologia quase não tinha. Ah, Para defender, foi tem uma pergunta da ou vai depender da sua massa? depende da massa. Depende da massa da estrela. Estrelas supermassivas, elas vivem menos, porque elas queimam muito rápido o seu Uhum. material, então elas têm uma vida bem mais curta, diferente de uma estrela como o Sol, que ela é uma estrela pouco massiva, então ela queima menos, ela não precisa, ela não tem uma necessidade, podemos dizer assim, de estar queimando material muito rápido para se manter. Então ela leva mais tempo para morrer do que estrelas supermassivas, que elas passam para o estágio de estrelas supergigantes bem mais rápido do que Ou estrelas. seja, grande nesse caso não é. Oi? Não de ser grande nesse caso aí não é muito mais rápido. Falhando. Deu pra entender. Respondi? É bom esses diálogos com vocês. Como a Karine falou, em relação à teoria de Laplace, de que a, a comunidade científica não queria aceitar porque era uma ideia, entre aspas, absurda. Porque você imagina um astro altamente brilhante, um astro quente, porque a gente sabe muito bem que o Sol ele emite raios, então ele aquece o planeta. Então, como uma bola de fogo daquelas vai se iniciar com gás, em uma nuvem de gás? Como é que se explica isso? Eu falei, Laplace, ele propôs essa ideia, ele morreu em 1824. A primeira observação que foi feita que foi conseguida, é,
a primeira observação feita diretamente dessas nuvens foi feita em 1904, muito depois dele ter morrido. Foi feita por John Hartmann, e ele observou linhas espectrais é, na direção de muitas nuvens, de muitas estrelas, as quais não pareciam se originarem nas estrelas. Apesar dessa incrível descoberta do John Hartmann, sugeria a existência de um gás no espaço só foi, só foi, somente foi possível 18 anos mais tarde. Ele observou, mas eles só conseguiram fazer essa detecção bem depois, 18 anos, mais para frente. Que a comunidade foi aí, quando eles fizeram essa detecção, que a comunidade científica aceitou a hipótese. Eles viram, não, tá indo, né? Vamos considerar a ideia do menino, porque tem provas aí, mas vamos considerar, mas não vamos dar um crédito muito grande, não vamos fazer toda aquela coisa grande, porque é uma hipótese. Não tem nada exatamente comprovado, é, palpavelmente, não dá para afirmar com toda certeza. Foi detectado, mas precisa de mais estudos. Eles descartavam totalmente a hipótese de que as linhas que foram observadas poderiam ter sido geradas de uma nuvem de gás entre o sistema solar e as estrelas que estavam sendo observadas. Mas um tempo grande para ter uma questão resolvida. Somente na década de 60 é que essa questão das nuvens foi colocada ali assim em prática. Colocada ali assim, foi aceita definitivamente. Porque nessa época, vários átomos e moléculas simples foram detectadas. Interessante. Ou átomos de hidrogênio, íons de hidrogênio, sódio, cálcio. Moléculas de benzeno e íons de benzeno foram encontradas no espaço. Elas foram observadas no espaço justamente entre as estrelas, onde as estrelas estavam se consolidando. E aí, definitivamente, a hipótese das nuvens interestelares foi comprovada. Comprovou que existiam essas nuvens porque foi detectado justamente moléculas simples. Moléculas que, moléculas e átomos que a gente tem por aqui, que estão algumas na composição das estrelas e de outros corpos. Entre essas descobertas, essas substâncias, as observações em relação ao hidrogênio mostraram que não só existiam nuvens, como também um gás tênue preenchendo toda a galáxia. E com esse resultado, não tinha mais como duvidar da existência dessas nuvens. O pessoal que não acreditava teve que acreditar, teve que engolir ele assim. Tipo aquele remédio ruim quando a gente dá para criança. Então eles tiveram que aceitar. Doa quem doer, tá? Está aprovado. Se quer questionar os dados, questione. Mas está aqui. Dados para vocês que estavam duvidando do que o tio Laplace estava apresentando. Mesmo assim, ainda se argumentavam o que que elas não poderiam ser densas o suficiente. É, eu most- Aqui nós temos, como eu falei, são moléculas simples. São moléculas bem simples, moléculas, átomos, que não estão lá naquela parte mais baixa da tabela periódica. São elementos razoavelmente leves e bem mais simples, não são tão complexos. Então, como, como é que se daria justamente essa questão de uma estrela? A gente tem questão de densidade, a gente tem moléculas que são um pouco mais complexas, e o pessoal ficava, essas nuvens são nuvens, são coisinhas ali simples, mas não dava para ser confirmado exatamente, não daria para dizer que as nuvens eram densas, que poderiam justamente estar formando outros corpos, por exemplo, Terra ou outros materiais, tipo estrelas, até que ia, porque como é que eu posso dizer, são gases.
Estrelas são gases, bolas de gases. Então, mas a gente também tinha outros elementos, mas em relação à composição de outros corpos celestes. Então, precisava justamente de uma observação que foi feita lá no final da década de 60, quando os cientistas na Universidade de Berkeley, elas observaram emissões de moléculas de água e amônia, e aqui nós temos uma molécula um pouco mais complexa, dentro dessas nuvens de gás que estavam direcionadas no centro da nossa galáxia. E aí provou que nessas nuvens existem sim moléculas poliatômicas. Tem mais de um núcleo. Mais de um átomo. E finalmente foi estabelecido que as nuvens de gás realmente existiam. Houve também um grande avanço tecnológico da microeletrônica, a partir da década de 60, em que se deu uma considerável evolução no conhecimento dessas nuvens. Para ter uma ideia desse progresso, gente, na década de 70 até os dias de hoje foram descobertas mais de 110 moléculas nessas nuvens de gás interestelares. Então é muita coisa, não é só moléculas simples, nós também temos moléculas bem mais complexas. Então, tinha muita coisa ali assim. E isso foi graças justamente à evolução da tecnologia. Como, deixa eu ver. Pronto, quem estava na palestra ontem das Hidras, eu fiz até um questionamento em relação. Eu fiz um questionamento para a professora Issa sobre a utilização, a detecção de corpos celestes como asteroides, se dava para ser feito a destruição deles, se era investido nisso. E é justamente o que a gente vê aqui, assim, porque se tem uma descoberta na área astronômica, os astrônomos fazem uma descoberta, o pessoal das outras áreas também quer fazer, porque vai facilitar a vida dos astrônomos. E também o pessoal quer ter um destaque, quer contribuir para esses grandes avanços que a própria astronomia vem trazendo. A gente viu muito isso na corrida espacial. Corrida espacial em que o pessoal queria, União Soviética e Estados Unidos queriam competir para mandar, competir tecnologicamente, e aí eles começaram a mandar satélites, começaram a investir em satélites, em foguetes, e mandava animais para o espaço, mandava pessoas para o espaço, e isso impulsiona, isso impulsiona muito os avanços na ciência, na tecnologia, na astronomia principalmente. Então, as observações de moléculas pequenas foi um passo é, grande para fazer justamente essa descoberta dessas outras moléculas, dessas outras 110 moléculas que a gente tem no espaço. Eu trouxe até aqui, sim, justamente algumas das moléculas que foram encontradas. Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá bom? Eu envio lá pelo e-mail de vocês. Tati, Oi, pergunta. pode perguntar. A Luciana, ela perguntou: as estrelas são mantidas pela sua própria gravidade? São, assim como os outros corpos. Elas têm, eu nem sei explicar direito, mas é para ser. Elas são, elas estão, justamente, elas são o, o astro que está ali assim, de maior massa. Então, os outros corpos que chegam por perto das estrelas, ou que estão por perto, acabam sendo influenciados pela gravidade da estrela em si. Se por acaso tivesse algum outro astro de uma gravidade de massa maior do que uma estrela, essa estrela em si seria afetada pela gravidade do outro. Então, pensando isoladamente em relação a uma estrela em si, ela está ali sofrendo influência da própria gravidade dela. Agora, se a gente for abrir um espaço para analisar outro cenário, uma coisa maior, a gente sempre tem que ter essa questão de referencial, esse referencial do que a gente está
se baseando, porque ela está dentro, por exemplo, a gente vai olhar aqui assim, um pouquinho mais pro macro. A gente pegar uma estrela e colocar ela no meio de uma galáxia. A galáxia, a gente sabe que tem o centro da galáxia e cada estrela, no caso, o nosso sistema solar está em um dos braços da Via Láctea. Então, ela vai estar sendo influenciada pela gravidade da galáxia. Então, é uma questão de referência, de onde é que a gente está observando essa estrela. Gente, está sendo ótimo. Qualquer coisa, se tiver ficado alguma dúvida. É, voltando aqui assim, para você. Oi, professor. Só acrescentando aqui, porque você tem, né, na verdade, um equilíbrio entre a Exatamente. gravidade e o combustível, né, que está sendo queimado. Você Isso, tem uma Justamente o pressão, que né, vai para ser fora devido falado. ao combustível e uma pressão, né, para dentro devido à própria gravidade da estrela. Então você tem um equilíbrio entre essas duas forças, né, geradas por essas pressões e isso mantém a estrela viva, vamos dizer assim. Quando o combustível ele Sim. começa a acabar, então a gravidade supera, né, domina o cenário, e aí a estrela passa a morrer, podendo se tornar um buraco negro, uma anã branca, né, ou Justamente, tomar outro destino. justamente o que ainda vai ser mais comentado mais à frente, né, nas próximas etapas da vida e da morte da estrela. Essa outra parte que o senhor está até comentando aí, professor. A gente vai explicar com mais detalhe um pouco mais à frente. Pronto, muito bem. Então já dei aqui um spoiler, né? eu estou dando spoiler desde o começo da apresentação, professor. Pois é. Muito bem. Bom, quem que fez química deve estar amando essa tabela de, principalmente quem fez química orgânica. Se alguém tiver feito química orgânica, deve estar amando isso aqui. É, quando a gente pega aquele primeiro slide que eu coloquei, aquelas moléculas, aqueles átomos, né, nem moléculas, que a única molécula que tem ali assim vai ser é, o benzeno e o outro o CN. São moléculas bem simples. E aqui a gente já tem moléculas bem mais complexas. A gente tem aldeídos, álcool, ésteres, acetonas, amidos, moléculas cíclicas, alguns radicais. Isso daqui é pura química orgânica. Isso daqui a gente viu, isso daqui foi observado justamente dentro das nuvens moleculares. E principalmente essas que tem, não sei, cadê? Tem umas que tem um asteriscozinho aqui. Essas substâncias elas foram observadas justamente no envoltório de gás de uma estrela. E elas foram observadas através das suas emissões no infravermelho, ultravioleta e na luz visível. Todas as outras elas foram observadas através das suas emissões de ondas de rádio. Tati, Oi. pergunta. Ai, adoro. Bem, o Elkson perguntou: estrelas têm massa física, formato geográfico, extensão? Não entendi essa pergunta. Confesso que também não entendi muito. Tem como reformular ela? Pode ligar o microfone, Léo. Pode ligar, fique à vontade. Bom dia, bom Bom dia a dia. Bom todos. dia. A minha pergunta é o que eu queria saber, se as estrelas já têm formato, massa física, tipo Bem, a Terra, se ela tem extensão, Aí, se ela tem tamanho, esse tipo de coisa. quer Assim, falar, Karine? deu para entender? Deu sim. Pode responder, cara. Tati, eu acho que a parte da pergunta dele se aplica mais no próximo assunto depois do teu. É verdade. Quando a gente Jéssica? for falar das massas das Isso. estrelas, então, É, formato, tamanho, cor, brilho, tudo mais, a gente vai falar ainda hoje. Não se preocupe não, sua pergunta vai ser respondida. vai. Eu aguardo. Aí a gente volta nela aqui assim, tá bom? Bom, eu adoro animes, tá? Então, vocês aguentem aí. As imagens de anime.
como nascem essas estrelas, gente? Como é que dá o nascimento dessas crianças? Bom, eu mostrei para vocês ali, assim, aquela tabela. A gente tem, assim, várias moléculas, vários átomos. Apesar de já ter sido disponível no início da década de 80, uma grande quantidade de informações sobre as nuvens moleculares também terem sido observadas centenas de estrelas, e aqui, spoiler para os próximos capítulos, é uma classificação de estrelas, é, em geral pelo seu tamanho. Então, foram observadas algumas estrelas tipo O e tipo B, são duas das classificações de estrelas que a gente tem em relação ao seu tamanho. Jovens, essas estrelas jovens que estavam justamente embebidas, estavam ali assim, no meio dessas nuvens moleculares. Mas pouco se sabia sobre os estágios primordiais da formação dessas estrelas. Justamente aqueles estágios em que as regiões são mais densas, são as regiões mais densas de uma nuvem. Por algum motivo, elas se colapsavam, se chocavam entre si, essas nuvens, produzindo temperaturas tão altas em seus núcleos que eram capazes de desencadear reações nucleares necessárias para o nascimento dessas estrelas. Aqui é uma coisa que a gente tem muito relação justamente com a química, porque a gente tem materiais, a gente tem moléculas que são mais grandes, a gente tem átomos mais grandes, e se a gente for analisar um pouquinho da sua estrutura atômica, aquele modelo atômico em que você tem um átomo, que tem as eletrosferas, você vai ver como é difícil ou mais fácil perder um elétron, entrar no núcleo, fazer a remoção de alguma coisa de... Esqueci o nomezinho do que está no núcleo, os prótons e os nêutrons, tem um nome para isso, esqueci o nome. Fica mais fácil ou mais difícil estar fazendo justamente ou tirando ou acrescentando alguma coisa ali no núcleo. Então, havia sim as nuvens estavam se colocando com expansão de altas densidades nas nuvens moleculares. Devido à sua aparência, na maioria das vezes circular, essas condensações foram denominadas de glóbulos. Por isso que eu coloquei aqui assim, imagenzinha dos meus glóbulos. Vou explicar para vocês mais ou menos o que é. Elas tinham justamente essa forma mais arredondada, mais redondinha. Então, elas foram denominadas assim. E a primeira hipótese que surgiu, não sei se eu coloquei aqui, pronto. A primeira hipótese que surgiu de que as estrelas elas nasciam justamente nesses glóbulos foi proposta por Betts em 1944. 3 anos depois, ela foi discutida por dois outros cientistas, o Buck e o Rayleigh, em 47, e finalmente por Debye em 53. E eles apresentaram argumentos convincentes de que essa hipótese era verdadeira e justamente em homenagem a Buck, essas regiões foram denominadas de glóbulos de Buck. Bom, como esses glóbulos eles são regiões de alta densidade, eles sempre aparecem como objetos escuros quando observados no céu, seu comprimento de luz visível. Caiu aqui. E aqui eu vou trabalhar um pouquinho com vocês, um assuntozinho bem interessante.
que vai ser a emissão justamente dessas temperaturas, essas emissões. Pronto. Uma das principais características, eu vou até colocar aqui o linkzinho para vocês. Uma das principais características. Eita, eu me perdi, gente. Só, desculpa aí, só um minuto. Problemas técnicos acontecem. Pronto. Como eu estava falando, uma das características principais desses corpos, com baixas temperaturas, no caso, que a gente tem assim, justamente as nuvens de gás, é que elas emitem radiação. Todo o corpo a gente, que a gente conhece, a gente mesmo, a gente emite radiação térmica. Em comprimentos de onda grandes, ou seja, baixa frequência. Essa propriedade dos corpos, ela é muito bem descrita pela teoria de Planck, que é justamente a teoria de corpos negros. Não sei se alguém aqui já fez física ou quântica, que conhece, ou pelo menos conhece a teoria de Planck, a teoria da radiação de um corpo negro. E eu trouxe aqui até um experimento bem bacana para mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui na tela. E explicar um pouquinho sobre essa radiação. Eu falei que todo o corpo, ele tem uma temperatura e ele emite radiação, que é justamente essa radiação térmica que a gente está. Se vocês, não sei se vocês já viram aqueles filmes em que tem lá alguns soldados com óculos infravermelhos e detecta a temperatura corporal do povo para achar o povo no meio da mata. Pronto. Aquela radiação, Quem assistiu nossa, Predador sabe. verdade. Eu estava procurando o nome desse filme. E a gente emite essa radiação no nosso corpo, exala uma temperatura, então a gente emite uma, uma radiação térmica, que é maior do que a temperatura do meio que a gente está envolvido. Essa radiação eletromagnética, radiação térmica, ela vai tentando se estabilizar com o meio, para justamente para atingir o equilíbrio térmico. Todo o corpo ele tenta atingir esse equilíbrio. Por exemplo, um experimentozinho bem simples para vocês fazerem também, é você pegar um copo, uma xícara com café bem quente, e uma xícara com água gelada. Ambos estão com o café está com uma temperatura maior do que a temperatura do ambiente e a água gelada, vocês podem até colocar um cubo de gelo, está com uma temperatura abaixo. Então, eles vão esfriando e aquecendo, respectivamente, até que ambos estejam com a mesma temperatura do ambiente. E justamente o que proporciona esse fenômeno é o que a gente fala de radiação de corpo negro. Um corpo negro, ele é um conceito idealizado, assim como boa parte das coisas que a gente trabalha na física e na química, é o que é ideal. Vocês já ouviram muito a respeito de gás ideal, então o corpo negro, ele é um conceito idealizado de um objeto que ele absorve toda a radiação eletromagnética que o meio está incidindo e depois ele a remite. Então ele absorve e depois ele libera justamente essa radiação, gerando o que a gente conhece como espectro de corpo negro, que é o que eu trouxe aqui para vocês, que só depende da temperatura de cada corpo. E cada temperatura também, ela vai ter um pico de emissão e uma determinada frequência. É interessante. Deixa eu colocar aqui assim, todos os meus, meus pontos. Vocês conseguem ver essa simulaçãozinha.
simulação de corpo negro, né? Dando pra visualizar minha tela. Tá dando certo, Tati. Certo. Então, cada corpo, ele tem uma frequência, ela tem uma emissão, porque ele tem uma temperatura diferente. Então, a gente consegue observar isso com mais frequência. Acho que foi a Luciana, eu vi aqui assim, justamente bem de breve, rápida a frequência, ou a questão. Deixa eu só, não consigo ver. Já que eu respondo essa pergunta. E de acordo com cada espectro, cada temperatura tem um pico, como eu já falei. E é importante, isso daqui é importante para a física, principalmente porque o assunto que a gente está trabalhando, que é justamente as estrelas, detecção de estrelas, saber se a estrela é supermassiva ou não, é justamente esse espectro. Porque quando a gente olha para o Sol, a cor dele nos diz muito. Nos diz muito sobre material que pode estar, temperatura, se ele vai ser a questão de muita massa ou não, só pela cor, pela observação que a gente tem do nosso astro, a estrela. A gente consegue determinar justamente a temperatura superficial. Tudo isso baseado na cor. Eu trouxe até aqui, deixa eu dar só um zoom, para vocês verem melhor. Nós temos aqui comprimentos de onda. E como eu falei para vocês, o espectro de corpo negro ele vai justamente mostrar para a gente em que temperatura aquele corpo vai ter, qual é o comprimento de onda que ele tem e qual é a frequência. Então, eu vou mostrar aqui a Terra, como a temperatura ambiente relativa, então não tem, não tem um espectro, não tem nada. Se a gente subir aqui um pouquinho, ó, vai aumentando, podem ir vendo, acompanhando por aqui, chegar aqui assim, na lâmpada normal que a gente tem, ela já começa a ter um comprimento de onda maior, só que ela ainda não chegou dentro do espectro visível. Ela está aqui, na zona de infravermelho, em relação à temperatura, a temperatura dela, 2.900, 2.950 Kelvin. E agora a gente sobe para o Sol. Aqui no Sol, a gente já vai ter ele aqui assim, próximo da faixa do verde. Isso aqui já vai dizer pra gente que ele tem aproximadamente 5.700. Um pouquinho mais pra cima. 5.800. Pronto. Aqui. Que é a temperatura superficial do Sol. Não é em questões da OBA, tá, gente? Quem for fazer OBA, se tiver algum aluno no ensino médio. Temperatura superficial. Temperatura da camada mais externa do nosso Sol. Ele está aqui justamente dentro dessa faixa de comprimento de verde, quase partindo para o azul. Está dentro da nossa zona visível, os raios que ele emite. Já se a gente for diminuir aqui até o zoom, ó, já está próximo do visível. A gente sabe que assim, a estrela Sírio, ela dá um despenca, ela vai embora. Temperatura superficial temperatura superficial dela chega a 9.950 kelvins. Uma temperatura bem alta, daqui uma temperatura da superfície. Olha aqui o comprimento de onda dela. Diminui mais. O tamanho do comprimento de onda. Ultrapassou ali o 100. Diminui aqui. Aqui, ó. 1.250. O ápice. O... Esse. Bacana. Deixa eu voltar. E esses corpos com temperaturas superficiais muito altas, eles emitem quase toda a sua radiação no intervalo que vai do ultravioleta, que eu mostrei ali para vocês, até o visível. E... Coloquei lá. Esse é o caso das estrelas gigantes azuis. Por exemplo, a própria estrela Sirius, ela é uma estrela azul.
cuja a temperatura superficial, ok, pronto, a temperatura superficial de 30 mil Kelvin. Não, esse é estilo azul. Entretanto, nos estágios primordiais da formação estelar, a maior parte dessa emissão é proveniente de glóbulos e é produzida pelos gases e pela poeira aquecida. Grande parte dessa energia, da energia desses corpos frios, ela é emitida em comprimentos de ondas lá no infravermelho, como eu falei, comprimentos de onda que são grandes, na verdade. A extensão do comprimento de onda ele é bem grande, não é tão próximo uma da outra. E ele é absorvida pela a própria atmosfera terrestre. Quando a gente faz observação, quando a gente tenta observar. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse colapso. Eu estava falando para vocês em relação às moléculas. A gente tem várias moléculas dentro dessas nuvens de gás, e chega um ponto, né, que elas vão, algumas moléculas, elas têm um tamanho, elas têm uma massa molecular maior do que as outras, e isso nos leva um pouquinho a justamente nosso querido Newton, né? Marcãozinho na cabeça. Que a gente vai trabalhar um pouquinho da gravitação. A gente pode imaginar esses glóbulos esféricos em uma distribuição de massa uniforme, temperatura e completamente destituído de movimento de rotação. E que esses corpos eles vão se atraindo, justamente por conta dessa força de gravidade. Moléculas que tinham massa maior, elas iam se aproximando, elas iam atraindo para si elementos mais leves, e isso ia formando um outro átomo, uma outra molécula mais complexa, e iam se aglutinando, elas iam crescendo. E como se trata de um objeto gasoso, todo gás ele caminha na direção do centro. Então a gente tinha gases e elas iam sendo puxadas ali para o centro. Isso é bem interessante de ver, essa questão de gases e acho que, na verdade, todos os outros. A gente pega um objeto rochoso também, a gente jogar, deixar cair ele, atraído para o centro. As colisões, elas fazem parte do que a energia cinética das partículas em queda, elas faziam com que essa energia se convertesse em calor, aumentando a temperatura no centro do globo. Consequentemente, a consequência natural desse processo é justamente o surgimento de uma força de dentro para fora, de modo semelhante ao que acontece com uma panela de pressão, podendo impedir o colapso das regiões centrais. Mas, quanto mais gás cai para o centro do globo, maior a temperatura central e maior a reação desse colapso. Eu trouxe aqui um pouquinho da importância também do papel. Eu falei, dei uma breve explicação sobre isso, sobre a composição química dessas substâncias, dessas moléculas, porque a composição química aparentemente, se eu não tivesse falado isso aqui várias e várias vezes no começo, iria parecer, tipo, sem importância, sem influência justamente nesse colapso. Por quê, né? Por que a gente tem átomos? E por que eles teriam influência na... O que essas substâncias químicas iriam ter de papel? Qual era o papel importante delas na formação dessas estrelas? Numa situação em que a temperatura interna do globo gera justamente uma pressão que estabelece o equilíbrio com a atração gravitacional, que foi o que o professor estava falando,
A presença de moléculas e de átomos pode desequilibrar esse sistema. Dentre essas moléculas, a gente tem molécula de água, CO e gás hidrogênio. Esse carbono e, hidro, e gás hidrogênio, além de outras. Como eu falei anteriormente em relação à queda dos gases para o centro, que é justamente o responsável pelo aquecimento desse centro, esse aquecimento também ele resulta da colisão entre partículas, das partículas de gás. E essas colisões elas fazem com que as moléculas ou os átomos saltem. Isso daqui, saltos quânticos. Quem estava também no mini curso do átomo de Bohr, lá na Jofic, a gente trabalha um pouquinho sobre isso, sobre esses saltos quânticos, em que você vai ter. Isso daqui podemos utilizar isso aqui como volta, uma, um modelo atômico, e nós temos aqui assim o núcleo com prótons, nêutrons, e aqui assim as camadas, a eletrosfera. Então a gente vai ter justamente os elétrons saltando de uma camada mais externa. Nisso ele vai, nesse processo ele vai emitir radiação que vai justamente deixar a nuvem, e se vai se propagar em outras direções, essa radiação carregando uma pequena porção do calor interno que tem no glóbulo. Em outras palavras, ela vai agir como um refrigerador. Tá tirando, ele tá saindo. Isso acontece bem fácil de ver se a gente fosse trabalhar um pouquinho do Sol, essa questão de transmissão. Transmissão, ela tá tirando energia e tá saltando. Saltando e camadas na eletrosfera e tá levando energia embora. Então, a energia que estava aqui assim, o calor que estava aqui assim, vai sendo perdido. Consequentemente, o núcleo vai ficando mais frio. Como muitas moléculas já estão envolvidas nesse processo, uma fração apreciável do calor interno do globo é jogado para fora, diminuindo a sua temperatura e, consequentemente, diminuindo a pressão, que está a pressão interna do globo. E a força que equilibra a atração gravitacional. E também a gente vai ter o inverso também, outro salto quântico. Ela vai chegar num certo ponto e ela vai voltar. Também pode estar tendo essa retração. Esse colapso, ele resulta justamente em um grande aquecimento do centro dos glóbulos, e esse aquecimento é tal que 4 átomos de hidrogênio se fundem. Um átomo de hidrogênio se fundir precisa de uma quantidade absurda de energia para fazer 2 átomos se fundirem, imagine 4 se fundirem, dando justamente origem a um átomo de hélio. E quando isso ocorre, por meio, por definição, aí nasce uma estrela, ou uma explosão. Grande explosão. Opa, parece que a Jéssica voltou. E na hora aí. Consegui falar. Se ela caiu de novo. Caiu. Só respondendo aqui assim a pergunta que tinha no chat da Luciana. Sim, Luciana, as estrelas elas vão emitir luzes diferentes, de cores diferentes, justamente devido à sua alta temperatura. Quanto mais alta a temperatura da estrela, ela vai ter uma cor diferente. A gente vai até mostrar para vocês justamente um gráfico, uma tabela, que é Diagrama. o diagrama de HR, que ele vai mostrar é, a temperatura superficial e qual é a cor que ela vai estar emitindo. Bem, gente, agora dando continuidade, né, ao assunto,
A gente chegou na parte da consequência do nascimento de uma estrela, né? O que acontece depois do nascimento da estrela, né? Para dar início nessa parte, nesse tema, né? Nós podemos dizer que a principal característica de uma estrela é que ela é uma intensa fonte de radiação. Isso a gente tem que confirmar, né? Então, quanto mais intensa ela será, quanto maior for sua massa. Então, quanto maior a massa, mais intensa ela é. Basicamente é isso. Então, com base nessa informação que nós temos aí, a gente acaba concluindo que as estrelas do tipo O, que vocês vão ver bem direitinho mais à frente, que são as gigantes azuis, que têm massas maiores do que 10 massas do Sol, então elas são realmente brutais. Elas são muito mais brilhantes do que as estrelas como o Sol, que é um anã do tipo G. Então, quanto maior a estrela, quanto maior a massa da estrela, mais intensa ela é, mais brilhante ela é. Então, é possível concluir com isso tudo aí que as primeiras evidências, né, do nascimento de um bebê estrela, digamos assim, elas acabam variando em função das suas massas. Então, não tem um padrão certinho, né? Não é um tamanhozinho só. Pode passar, Tati. Fica. Opa, obrigada. Mas Oi. demora aqui pra mim pra chegar. Opa, pode ficar à vontade, Fran. Gente, desculpa, minha internet tá só caindo, então já sabem. Valeu, Kari. Tá? Pode Bom, contar gente, comigo aí. vou só recapitular aqui uma coisa que eu não sei se a Kari falou, mas as estrelas, elas podem ser as estrelas mais massivas, né? Elas podem ser até 10 vezes superior à massa do Sol. E é o que acontece, né? Elas vão criar uma bolha de gás ionizado. E essa bolha, ela vai começar pequenininha, mas aí ela vai aumentar de tamanho. E aí o que vai ocasionar isso? Com isso, ela vai causar um choque aí na região que vai findar a bolha ionizada com o gás externo. Vocês estão me escutando direito? Porque para mim tá me dando retorno de voz. Tá, sim, Jéssica, estamos ouvindo. Bom, voltando aqui. Aí o que acontece? Quando ela consumir esse glóbulo progenitor, ela vai chegar a ionizar toda essa nuvem de gás, que aí quanto mais ela evolui nessa frente de choque, maior vai ser o aumento da pressão externa no ambiente. E aí o que ocorre? Com o aumento dessa pressão, vai se formar aí novas estrelas. E aí, através desse desequilíbrio dos glóbulos, vai é considerada um dos principais meios de formação dessas estrelas massivas. E tudo isso vem sendo aí utilizado, esse mecanismo, eles utilizam para explicar a associação de estrelas massivas e estrelas com gradiente de idade, que vai ter aí um nome que é denominado de formação induzida ou formação sequencial das estrelas. Tati, passa para mim, por favor. Pronto. O que acontece? Se vocês observarem essa figura 7A aí, vocês vão ver que ela tem uma direção perpendicular à direção do campo magnético, certo? E aí o que a gente vê? A gente vê que essa expansão da bolha de gás ionizado ao longo de todo esse plano do disco, ele se torna mais difícil. Por quê? Porque ele está numa direção perpendicular ao campo magnético, no caso, né? Isso. Valeu, Tati. E aí o que ocorre? Como ela está com essa direção perpendicular ao campo, vai vir aí um movimento de cargas elétricas nessa direção, que o campo magnético é contra. E aí o que vai ocorrer?
vai ocorrer que as estrelas é, é, muito brilhantes vão ter um efeito quase que não significativo aí. Perdão, deixa eu explicar melhor aqui. Elas vão ter um efeito não muito forte nessa área, que vai colocar aí o gás ionizado. Gente, só um minuto, eu me perdi aqui. Ó, as estrelas muito brilhantes, elas vão ter um efeito quase não significativo muito. Por quê? Porque a energia colocada no gás ionizado vai ser muito alta. E é o que vai ocorrer? Mesmo que esse disco e o campo magnético ofereçam uma resistência a essa expansão, essa bolha de alta energia, ela vai destruir o disco e o seu glóbulo. Aí vai acontecer que nessa fase aí de pré-natal da estrela, elas vão estar tipo em um casulo denso, né? Que é o glóbulo. E aí que faz com que que aí ela vai lançar um jato para dizer que está chegando, que é esse de baixo, ó. Certo? Vocês estão conseguindo entender até aí? Vocês estão me escutando? Sim, Jéssica. Estão ouvindo? A galera tá confirmando, entendeu? Jéssica. Só se ela caiu de novo. Hoje a internet dela tá meio instável. Bem, como não tá tendo retorno, acho que é porque ela caiu mesmo, a gente ainda não viu. Tá tendo um delay aí. Bem, dando continuidade, né? Falando sobre as formato, tamanho das pequena massa, que são uma massa só. Ah, só para vocês terem uma ideia, essa imagem, esse desenho aí. Aí temos várias. Caiu mesmo. Várias mapas aí, tamanho de estrela. Pode ir apontando aí, tá? Acho que por favor. Oi? Sim, obrigado. Pode apontar aí as estrelas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Certo. Por exemplo, né, a estrela, nessa figura, né? Ela tá mais ou menos identificada nesse jeito. Então ela é bem pequenininha, se for comparado com essas outras monstruosas aí. Cadê? Aí, beleza. E eu tava falando anteriormente, né, das estrelas de grande massa, OID, são essas monstronas bem aí que vocês estão vendo. Então elas realmente têm uma massa brutal, viu? Muito, muito grande. Principalmente a O. Por isso que ela é 10 vezes maior do que o nosso Sol, né? Já dá de perceber o motivo. Aí vindo para as estrelas de pequena massa, que é a M da ordem de massa solar, essas estrelas de pequena massa, elas se formam de maneira similar às estrelas de grande massa, como a Jéssica tinha explicado, né? Só que a diferença do processo de formação delas está relacionado aos estágios finais da estação. É por que isso, né? Enquanto as estrelas muito brilhantes, as de grande massa, né, conhecida, elas nascem e podem destruir completamente o glóbulo progenitor, né? Só que as estrelas de massa pequena, elas não fazem isso, elas não conseguem fazer isso. Coitadinha. E, da mesma forma, acontece, né, com as estrelas de grande massa. As estrelas de pequena massa, elas se preocupam com a mãe, que nem... E as estrelas de grande massa são tipo as aranhas que comem a mãe depois que nascem.
Gente, Mulher, pois que é. brutal. Voltei aqui. Opa, pode dar continuidade, mulher. Bom, deixa eu só ver aqui onde foi que eu parei. Ó, eu tava falando da fase pré-natal, né? Tu falou essa fase? Cara, Da grande massa. tu Hã? falou essa fase, né? Eu já tô na de pequena massa. Ah, Da tá. M, da Opa, ordem aí. de uma massa solar. É Pois é. porque tu caiu, demorou muito tempo. Então, gente, desculpa a internet. Vamos lá. Qual é a principal diferença entre as estrelas menores e as mais massivas? Alguém sabe? Não? Obrigado. Bom, entre elas, a principal diferença aí, na verdade, está na gestação. Por quê? Quando essas estrelas mais massivas elas nascem, elas, como as meninas falaram aí, elas podem destruir o glóbulo progenitor, né? Já as estrelas menos massivas, elas não fazem isso. Porque na formação de uma estrela massiva, ela vai criar uma bolha de gás aquecida, que ela vai se expandir em todas as direções possíveis. Imagina aí você segurando aí uma bola quente crescendo, pronto, ela vai aí se expandir em todas as direções, né? E aí o que ocorre é que nessa direção, que ela vai se expandir em uma direção perpendicular, e aí o gás aquecido nela em alta pressão escapa em uma direção em um campo magnético aí que ele vai criar um jato que vai interagir com a nuvem molecular, beleza? E aí um ponto importante que eu posso citar aqui dessa estrela é que ela vai, a estrela menos massiva no caso, ela vai preservar aí o disco de gás e poeira da qual vai originar aí o sistema planetário, que é o nosso sistema único vida inteligente, né? E o que a gente sabe até hoje é que as estrelas de grande massa, elas nascem em nuvens moleculares gigantes, que também pode nascer uma estrela de pequena massa, mas já nas nuvens moleculares escuras, só forma apenas, exclusivamente, é, estrelas menos massivas. Tati, passa para mim, por favor. Já falamos. Vou passar. Não, faltou. Volta aí um pouquinho para mim. Pronto. Aqui não tá, mas tem uma parte muito importante que é a rotação das nuvens. Beleza? Ó, o que a gente sabe é que os glóbulos têm uma rotação pequena, ou quase imperceptível aí, né? E mesmo assim, a rotação ela traz uma consequência aí na evolução desse glóbulo. Porque quanto menor o raio do glóbulo, um colapso, colapsado no caso, mais rápido aí ele vai girar, né? E aí o que que ocorre? Com o campo magnético, no caso, é que ele vai ser tipo arrastado por esse movimento aí de rotação. E aí, a consequência desse movimento no campo é que ele vai acabar torcendo sobre ele mesmo, que aí vai resultar na diminuição da velocidade e da rotação do gás, e aí vai explicar por que que as estrelas, no caso, as estrelas recém-nascidas, elas não conseguem guardar a energia aí das suas nuvens, né? E aí pode passar, Tati. Parece que ela caiu de novo. Então, gente, agora indo para a parte que às vezes o pessoal se confunde bastante, né? Que é a cor e o brilho das estrelas. Para quem não está acostumado, realmente dá de se confundir. Eu mesmo se confundia antigamente, né? O que nós teremos aqui, né? Assim como o Sol, as estrelas elas são bolas de gás muito quente que emitem sua radiação para o espaço.
E existem duas propriedades das estrelas que são de interesse imediato. No caso, é a cor e o brilho, né? Então, como é que dá de diferenciar a cor e o brilho da estrela, né? Voltou, Jéssica? Foi, voltei. Tava só esperando terminar aí. Tá bom. Pronto. Gente, a gente sabe que a cor de uma estrela ela vai ser determinada pela temperatura em que está a superfície da estrela. Que eu acho que teve até alguém que perguntou lá no início pra Tati, né? Sim. E aí o brilho da estrela já é determinado pela quantidade de luz que ela irradia por segundo. E aí o que que acontece? Passa aí, Tati, pra mim, por favor. Pronto. O que que acontece? O nosso Sol, ele tem uma cor amarelo claro, né? E a temperatura nele é de mais ou menos... Tati, tu tem o diagrama de HR aí? É a próxima slide. Tem Ele assim. só pra... Pronto. Obrigado. Nesse diagrama aí, no caso, a nossa estrela, ela tá nessa parte amarelinha. Tá vendo? E aí, ó, o que que acontece? A temperatura do nosso Sol é de 5.800 Kelvin. E vamos lá. A gente tem estrelas que são bem maiores e bem mais vermelhas, que são consideradas, que está aqui nessa partezinha de cima, isso, são consideradas gigantes vermelhas, que vai aí até 3.000 kelvins. E a gente também tem as anãs brancas, que são pequenininhas e que têm temperaturas de até 10.000 kelvins, né? E aí o que que ocorre? O brilho é justamente a quantidade de energia luminosa que ela emite, certo? E o brilho dela vai depender da temperatura superficial da área total da superfície dela, entendeu? Então, as estrelas gigantes vermelhas, como a Betelgeuse, que foi aquela que a Tati mostrou agora há pouco, pode até voltar aí para eles darem uma olhadinha. A Betelgeuse, pronto, ela tem, ó, aí temos uma Betelgeuse, elas têm uma temperatura baixa e uma área superficial grande. Tava até brincando com as meninas ontem que eu não conseguia aceitar que o vermelho significava frio e o azul significava calor. Porque na nossa cabeça Culpa das... parece um pouco contraditório, né? É Já culpa as das anas, escolas que falam das cores frias. É por isso que a gente confunde. eu travou totalmente, eu não entendi o que tu falou. Ó, mas aí a gente também tem as anãs brancas. Elas têm altas temperaturas superficiais, mas como elas são pequenas, elas têm pouco brilho, que se torna impossível mesmo da gente ver a olho nu. A gente só consegue ver elas através de uma ajuda, né? A olho nu, impossível. E aí, vamos recapitular aqui. Que cor é temperatura e brilho é luminosidade. Beleza? E aí a gente vai chegar aqui na parte em que a luminosidade dessa estrela é a potência que ela é capaz de gerar em seu interior, certo? Através aí de reações nucleares. E olha que como uma coisa é curiosa. O Sol, ele tem 3,8 vezes 10 elevado a 26 watts. E essa Betelgeuse, que a Tati mostrou agora há pouco, ela tem 10.000 vezes maior que esse valor do Sol de luminosidade. Bem mais luminoso que nosso Sol. Interessante, né? Ou seja, quase massacrado nosso Sol pode ser. E aí, passa pra mim, Tati, por favor. Faço de novo? Pode passar. Beleza. Aí a gente vai pro quê? É o que eu acabei de falar com vocês, que a gente estava brincando ontem, né, minhas? Ó, o azul é considerado quente e o vermelho é considerado frio. E é o que acontece.
A maioria das estrelas, elas ficam aí nessa faixa que a Tati mostrou no diagrama, isso. A maioria das estrelas, elas ficam nessa faixa aí diagonal, tá vendo? Pronto. É, nessa faixazinha aí. Gravando meu Aí, professor. Acontece. essa faixa... Vocês estão me escutando? Essa faixa, ela é uma sequência principal. E a galera que tá nesse meiozinho, nessa faixa, ela é considerada, ela é chamada aí de estrela da sequência principal. Nossa, que diferente, né? E aí o que que acontece? É, as estrelas mais vermelhas, como eu falei para vocês, elas são mais frias e menos luminosas. E as azuis, elas são mais quentes e mais luminosas. E aí, nessa sequência principal, essas estrelas que têm uma maior massa, obviamente elas vão brilhar mais, sendo mais azuis, né? E mais quentes, beleza? E aí, o que que ocorre? Todas essas estrelas que estão nessa sequência, elas têm uma energia que irradiam através das suas reações aí nucleares, que essa reação ela funciona basicamente como uma explosão de uma bomba H, que ela vai converter aí núcleo de hidrogênio em núcleo de oxigênio. Então, todas essas estrelas que estão aí, elas têm basicamente 80% da sua massa em formato de hidrogênio. E o que que ocorre? Com essas estrelas que têm essa maior massa, óbvio, elas vão brilhar mais, mas por um tempo menor nessa sequência. Por quê? Porque elas vão queimar esse hidrogênio mais rápido e aí elas vão começar a expandir tanto que elas vão virar gigantes vermelhos. Beleza? E aí, acima dessa sequência principal, a gente vai ter essas estrelas que eram azuis e viraram gigantes vermelhas. Por quê? Porque elas gastaram tanto hidrogênio aí para se mostrar que elas acabam saindo dessa sequência principal e elas vão, as regiões centrais delas vai acabar procurando outras fontes nucleares aí de energia nuclear, perdão, para liberar Chamaram uma sua energia. paciência que cai muito alto, né, Jéssica? Eu não entendi. Elas estavam brilhando demais para chamar a atenção e acabaram caindo do salto. Elas, as pobres, brilharam tanto as bichinhas que acabaram saindo aí do eixo delas. Por isso, galera, cuidado. Não saiam do seu eixo, tá? Queria se mostrar tanto que Sempre aí vou sai brilhar do... demais. É, esqueci, peraí, perdão. Deixa eu voltar aqui. E aí o que que acontece? Como elas vão liberar mais energia aí para gerar uma energia potencial gravitacional, que é essa energia que vai fazer com que elas continuem emitindo luminosidade. Só que, óbvio, por um pouco período de tempo, até que elas consigam achar aí outros níveis de combustíveis, né? E aí, se elas não acham, para onde é que elas passam? Elas passam aí para baixo dessa sequência, né? Que aí nessa abaixo dessa sequência a gente tem o quê? Tati? A gente tem as anãs brancas, né, Kari? Ah, Damas Brancas vai ser um dos melhores arcos da manhã. É verdade. Fazendo aqui meu merchan, minha propaganda. E aí, galera, a gente tem essas anãs brancas, que são estrelas bem pequenas. Assim, não são pequenas, mas pro tamanho das outras, elas são sim pequenas, elas são basicamente aí do tamanho da Terra. E aí elas são, na verdade, muito, muito densas, né? E aí o que que ocorre? Elas são basicamente, como eu falei para vocês agora há pouco, o estágio final das pobres estrelas. Elas têm uma luminosidade que vem da energia térmica, ou seja, do calor que ainda tem nelas, que aí elas vão brilhar e vão se apagando lentamente. Mas óbvio que nem toda estrela termina aí como anãs brancas. Algumas delas viram estrelas de nêutron ou buracos negros, né? Passa aí Exatamente. pra mim, Tati.
Eita, ela caiu de novo. Ai, meu Deus. Agora indo para as estrelas variáveis, gente. Tô tentando aqui. A maioria das estrelas, né? Ela tem um brilho praticamente constante no tempo, né? E ocorrem sempre pequenas variações, bem erráticas, né? Quase, basicamente, imperceptível a olho nu. Só se usar um equipamento muito bom para detectar direitinho, né? Isso sem contar ao fato das estrelas, elas evoluírem, né? E mudando lentamente de posição no diagrama que já foi mostrado aí para vocês. Só que em certas fases da vida estelar, a evolução ela é muito rápida e as variações de brilho elas podem vir a ser mesmo espetaculares, então elas podem acontecer mais rápido, né, o processo. Aí nesse caso, existem também uma minoria de estrelas em que o brilho ela varia periodicamente, aí fica aumentando e diminuindo em escala de meses, né? Até mesmo dias ou escala de horas, depende da estrela, né? Aí nesse caso, essas estrelas elas são chamadas de estrelas variáveis. No caso, mais de 25% de todas as estrelas variáveis, né? Elas não têm de fato o seu brilho variável. São, na verdade, um sistema binário eclipsante. Aí, nesse caso, né? Essa aparente variação de brilho acontece justamente de uma estrela eclipsar na frente da outra, nem essa linha que está demonstrando aí para vocês. Então, às vezes, nem a variação de brilho, é só uma estrela querendo intrometer no brilho além. Né? Aí, as estrelas variáveis, elas são estrelas que, periodicamente, elas se expandem e se contraem. E ficam pulsando tanto em seu brilho como em tamanho. Aí, por conta disso, as estrelas variáveis, elas também são conhecidas como estrelas pulsantes. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar nesse outro termo. Eu acho mais simples ter ouvido falar das estrelas pulsantes, em vez de variável. Aí, uma importante classe de estrela pulsante, que é conhecida no mundo científico, nesse caso, né? São estrelas principal, tendo brilho de 100 a 10 mil vezes o do Sol. Nesse caso, elas têm cores vermelhas. E os períodos de pulsação dela, então tem alguns esse tempo, né? Então, período de os brilhos eles podem variar o brilho dependendo. Pode passar. Show. Agora, o período das estrelas, né? Como é que ocorre todo esse processo dela? Agora, indo para as esferas de gás quente, né? As estrelas, elas são enormes bolas de gás muito quente, como já foi dito várias vezes, vocês ainda vão ouvir bastante. E de radiação eletromagnética. Elas irradiam energia espacial, né, obviamente. E essa energia, que é emitida na superfície da estrela, tá lá no núcleo, né? E vai sendo lentamente difundida por toda a estrela, até escapar para essa superfície. Situação, né? De radiação. Bem, como sabe, o calor, a energia térmica, né? Ele sempre flui das regiões para regiões frias. Isso a gente vê no nosso curso. Isso acaba implicando que o centro da estrela é muito, muito mais quente do que a superfície. Então, se a gente já acha que a superfície é quente, é porque não sabe como é que funciona no centro. Quente ainda.
temperatura central da estrela é muito, muito grande. Se pegar como exemplo o Sol, a temperatura central ela deve atingir em torno de 15 a 6 Kelvin. Então, é bem... É como se fosse 2.500 vezes maior que a temperatura na superfície. Então, é um negócio bem assustador. Posso passar? Não, ainda não. Bem, as estrelas, elas são bolas de gás quente e autogravitantes, né? Aí o que significa isso, né? Significa que a estrela é mantida coesa por causa da ação das forças gravitacionais geradas por ela. Ou seja, essa força, né, autogravitante é gerada pela sua própria massa. Então, quando a gente tem o balanço entre a pressão do gás e a gravitação, pode ser feito de fácil entendimento. Pode voltar lá naquela imagem, Tati, que tem a figura. Qual? Só voltar o... É, aí mesmo. Obrigada. Bem, a gente vai considerar, né, o interior da estrela, que é uma camada esférica. Aí ela é feita de um gás contido entre as suas duas superfícies, que nem vocês estão vendo na figura. Aí do lado da superfície interna da camada, não sei se dá da Tati apontar aí. Esse círculo central branco, nesse caso, né? Vocês estão me ouvindo direito, gente? Eu nem perguntei. Pronto, aí, exatamente. Exatamente aí, Tati. Nessa superfície interna da camada, a pressão do gás da estrela, né? Ela empurra a camada para fora, como vocês estão vendo nessa setinha. Ela fica empurrando. Aí vem essa superfície externa, essa outra branquinha só que mais para fora, né? O gás da estrela, ela pressiona a camada para dentro. Então fica nesse empurra-empurra aí, né? Vocês... E a camada ela ouve. A escala de pressão externa e interna. Então, a gente já é igual ao peso da camada, por conta disso. Tem equilíbrio aí. Aí é conhecido como a equação de equilíbrio estático. Com isso, a estrela pode ser imaginada com um número de camadas. E à medida que você entra, a pressão cresce ao passar da camada para a outra. Vai só aumentando aí. Foi, Caio, que a internet tá Então, né, travando o meu? Uhum. O meu. Começou a brincadeira. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Aí, porque trava, eu não tô percebendo. Não. Internet. Onde é que tinha dado pra você? Antes de começar a travar? Eu já tinha falado um monte, tava travando. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Show. Como já foi falado, né, de toda a questão da pressão externa, da pressão interna, né? A gente acaba tendo que a diferença de pressão acaba sendo igual, né? Nesse caso, essa expressão aí, ela é como uma equação de equilíbrio hidrostático. Então, a estrela, ela pode ser imaginada com um grande número de camadas de terra. E desse modo, à medida que vamos prosseguindo em direção ao centro dela, né, a pressão do gás ela cresce
quando a gente passa de uma camada para outra. Então, por conta disso, se a gente for analisar, no centro da estrela, a pressão vai atingir o seu valor máximo, né? Vai ser a maior pressão ali. Deixa eu ver aqui. Posso passar? Agora indo por que... Não, pode deixar aí mesmo. Agora indo por que as temperaturas são tão altas, né? A única forma da matéria possível no Sol e em outras estrelas é a forma gasosa, né? Isso pode acontecer somente a temperaturas extremamente altas. Então, a pressão de um gás ele é proporcional ao produto dessa temperatura pela sua densidade. Isso acaba resultando que para a gente ter altas pressões, a gente precisa de altas temperaturas. Tem que acontecer dessa forma. E é o motivo da temperatura das estrelas. Então, lá é a maior pressão que existe na estrela, né? Então, obviamente, a maior temperatura vai estar lá. Pode passar, Tati. Viu, Tati? Você travou pra mim. Pronto, aí tinha travado pra mim. Já dando uma travadinha leve. Bem, as radiações, né, que são produzidas nas regiões centrais da estrela, ela está sendo constantemente desviada. Ou ela está sendo absorvida e repetida pelas partes do gás. Então, uma coisa que vocês estão vendo aí na figura, por exemplo, né? Não sei se está direitinho. Temos aí a região central, né, de produção da energia nuclear. A radiação, ela é emitida, né, para fora, só que vem as camadas, né, e empurra ela de volta. Aí fica nesse ciclo. Isso acaba dificultando ou bloqueando o fluxo de radiação em direção à superfície. Não é dizer que isso acontece para toda a situação possível da radiação, né? Alguns escapam, né? Mas não todas poderia. Aí esse tipo de resistência que vocês estão vendo aqui, se empurra e manda de volta, né? Essa resistência do fluxo de radiação, ela é chamada de opacidade. Quando a opacidade ela é alta, bloqueia a radiação. Aí o que que acontece? O transporte do calor das regiões de alta temperatura em direção à superfície, ele vai ter que, por convecção, por movimento, uma corrente acendendo, calor, capacidade muito. Oi, Cara. Travou? Tá travando. Travou de novo aí para vocês? Vocês estão me vendo? Ou ainda tá travando? Estão ouvindo, né? Bem, no nosso caso, nossa estrela, as partes mais externas têm a opacidade muito alta, como já foi dito, né? Isso faz com que a radiação que tem no interior, ela não consiga se difundir através dela. Cara, deixa eu só Oi? colocar aqui umas perguntas que foram feitas, tá bom? Pra gente discutir. A primeira foi da Luciana. Gostei de você, Luciana. Ela pergunta se as estrelas mais antigas, elas possuem menos elementos químicos.
Aí vai depender, né? Da, Vai depender do por exemplo, tamanho dela, vai depender se ela tem ou quem. pronto, as estrelas de pouca massa, elas têm. Realmente elas vão ter uma quantidade de elementos menores, porque é o que acontece nas de grande, elas acumularam uma quantidade maior de elementos, quantidade de próprias moléculas, elas têm conseguiram mais massa, então elas têm um componente a mais do que as estrelas de pouca massa. Então não é exatamente das mais antigas, mas quanto mais tempo elas vão passando, elas vão queimando o seu material, então elas vão perdendo elementos, justamente nessa Elas vão queima. tentando sobreviver, né? Isso. E quanto mais elas Elas vão vão tentando morrendo, elas vão sobreviver. procurando outras formas. Nós vamos tentando procurar formas, inclusive vai ser assunto de amanhã, né, sobre a morte das estrelas. Mas, por exemplo, elas vão tentando procurar formas de se manterem vivas. Então, elas vão procurar gastar qualquer tipo de material que delas gastarem, que elas tiverem disponível, né, para tentar se manter viva. Então, é um momento bem desesperado da estrela, na verdade. Outra Mais pergunta alguma pergunta? que ele pergunta se tem alguma fórmula para determinar o brilho. Professor Alex, eu vou jogar essa pergunta para você, que eu acho que você vai conseguir responder melhor do que a gente, professor. Professor? Ele não tá? Desculpe, Tá meu aí. microfone estava desligado. Ah, tá. Pois não? Acabei O Cícero perdendo ele aí a pergunta pergunta. se tem alguma, É, alguma fórmula para determinar o brilho de uma estrela. sim, existe. Agora, de cabeça, eu não me lembro, mas sim, tem uma forma, sim. Dê um tempinho aqui que eu entrego já essa resposta para vocês, tá bom? Tá Mais certo? alguma pergunta, gente? Se estiverem, podem perguntar, tá? Ligar o microfone e deixar no chat. Acho que daria até. Não sei se a do Elvis foi respondida no decorrer da apresentação. Se as estrelas elas tinham massa física e formato. Ah, sim, foi respondido. Ele acha que foi suficiente o que foi falado? Gostaria de saber também. Tem outra pergunta, Tati, do Jorge. Isso. Ele pergunta se os planetas podem se formar em torno das estrelas. Que é justamente isso que acontece, Jorge. Justamente no processo, tem barulho ambiente aqui, o processo da formação das estrelas, elas estão se formando, que aconteceu com o nosso sistema solar. Os outros elementos que estavam mais distantes da própria formação em si da estrela, eles foram se aglutinando e formando outros corpos, outros planetas, que eu falei até no começo, justamente, a gente vai mostrar para vocês imagens de nebulosas, e elas são nuvens gasosas que são altamente grandes, e em determinado lugar está sendo formada uma estrela, mas justamente pela atração gravitacional delas estarem se formando, estarem num lugar muito longe, em outro ponto vai estar se formando outra coisa. Acaba que elas estão um pouco distante demais e essa atração gravitacional não é tão forte o suficiente para fazer com que essa, como é que podemos chamar, esse astro, esse corpo que está se formando, que não seja a estrela, consiga ser atraído pela gravidade da estrela que está sendo formada. Então vai sendo formado em pontos mais distantes da nebulosa. Talvez não sei se foi suficiente.
Atraiu, será? Ca- Tu já ouviu falar mesmo dessa estrela Matusalém, Antônio? É, parece que a Tati caiu mesmo. Pronto, voltei. Eu tô numa força. Se uma estrela nunca ultrapassará o brilho do Sol, ou o Sol sempre vai ter brilho mais forte que as estrelas? Assim, dependendo da gente, né? A nossa estrela aí, ela tá mais próxima, né? Pra nós. Então, entre aspas, o brilho do Sol é mais forte do que de outra estrela pra gente, que tá mais perto. No caso, nem o brilho em si, é a luminosidade. Opa, foi mal. O meu também, eu tô caindo aqui. Tá dando de me ver agora, gente? Que às vezes tá um pouquinho mais volta. Podemos dar um retorno aí. Tá ou não tá? Tá vendo ainda? Tá dando pra te A ouvir, internet cara. é complicada mesmo. Ótimo. Brilho é a luz que uma estrela irradia por segundo, né? Só que nesse caso, pra gente, em relação à nossa estrela do Sol e outra estrela, o que conta, se eu não me engano mais, é a luminosidade que vem pra gente, né? Então, nesse caso, o Sol brilha mais entre aspas pra gente, né? Não sei se deu de entender dessa forma. Tem como ficar da forma melhor, tá? Oi, Acho que a Tati gente. caiu de novo. Deu pra entender, Jorge? Mais ou menos. Isso ficou confuso pra você? Ficou confuso, Obrigada. Jorge? Entendeu? Beleza. Ótimo. Gente, em relação a alguns problemas técnicos que nós estamos enfrentando, esse próximo assunto a gente vai deixar para amanhã, tá certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem Bombas atômicas. deixar mensagem aqui sim, podem estar. Quem tem nosso contato pode estar enviando pra gente estar discutindo amanhã. Tanto que nem carregou. Sim. O que eu acabei de projetar nem apareceu aqui para vocês. Ah, outra coisa, gente. Vocês, por favor, participem do encontro de amanhã, porque precisa ter participado dos 2 dias da apresentação do mini curso para receber o certificado, viu, gente? Só para lembrar. Mais alguma dúvida, gente? Alguma curiosidade também, se vocês quiserem trazer. Vai que, né? Tem tantas sobre estrelas. A Antônia até tinha falado de uma sobre o Matusalém. Exatamente, Afonso. A gente se vê por aqui amanhã, de novo. Exatamente isso. E amanhã a gente vai dar continuidade a essa parte da vida das estrelas e vai para a parte da morte das estrelas também. O que é toda a situação
Vocês vão ver um bocado de destruição lá amanhã. Eu diria até a melhor parte da história aí. Verdade. A parte que o pessoal eu acho que o pessoal acha mais interessante, acredito eu, que é justamente falar da fase final das estrelas, que elas se tornam. Então, muito obrigada pela Facilidade da participação de estrela. vocês, por estarem até agora com a gente. E espero vocês amanhã. Ou Tchauzinho. pelos problemas, gente. Muito obrigada pela. Não acontece mais, a gente tenta fazer o possível para contornar. Muito, muito obrigado. E se vocês quiserem trazer curiosidade, também pode trazer. Obrigada pela atenção de todos. E vejo vocês amanhã. Se cuidem. Valeu, pessoal. Até amanhã, então. Tchau, tchau. Se cuidem.